Saúdo aos amados irmãos na graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu convido aos amados irmãos para juntos compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra em Mateus 21, a partir do versículo 12. Mateus 21, a partir do versículo 12, a purificação do templo. Amém? A palavra do Senhor, ela disse assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendia e comprava no templo, e derribou a mesa dos cambistas, a cadeira dos que vendia bomba. E disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em um covis de ladrões. E fora ter com ele ao templo cego, coxos e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouve o que este diz? E Jesus lhe disse: Sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste perfeito louvor? E deixando saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando a figueira de perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folha, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? E Jesus, porém, respondeu, disse-lhe: Em verdade vos digo, que se tivesse fé e não duvidar, não só fareis o que foi feita a figueira, mas até a este monte se disser: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Tudo o que pedis na oração, crendo, receberás. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, essa passagem bíblica de grande ensinamento, essa passagem bíblica que nos fala da purificação do templo. A palavra de Deus, que nós já acabou de meditar, ela nos diz, a partir do versículo 12, meus irmãos, que Jesus entrou no templo e expulsou todos aqueles que vendiam e trocavam moeda no templo. Eles tinham feito do templo, da casa de Deus, uma casa de negócio. Aquele tempo, eles tinham instalado as suas mesas de troca de moeda e ali colocavam animais para vender dentro do templo, e disse que ali eles cobravam um alto taxa de juro pela troca das moedas, todas as moedas internacionais que era trocada no templo, pela única moeda aceita no templo, que eram as moedas especiais do templo, e os animais que ali vendia para sacrifício. E disse alguns estudiosos que ali dentro eles vendiam esses animais por um preço muito alto, muito mais do que aquilo que valia, aproveitando das pessoas. E a Bíblia diz que Jesus, entrando no templo, Jesus se indignou contra aquilo. E a Bíblia diz que Jesus derribou as cadeiras, Jesus expulsou todos os animais. Jesus não aceitou aquilo dentro do templo, dentro da casa de Deus. Por quê? Porque a casa de Deus é lugar de oração, mas eles tinham feito da casa do Senhor um lugar de comércio. Muitas igrejas hoje ainda vivem dessa maneira, vivem fazendo comércio dentro da igreja, e é uma maneira que não agrada a Deus. A Bíblia nos disse que Jesus purificou o templo. A palavra de Deus, ela nos conta que quando Jesus viu aquilo, Jesus se indignou contra aquilo. Jesus purifica o templo. A palavra nos diz que essa aqui é a segunda vez que Jesus purifica o templo. A primeira vez, logo no começo do seu ministério, lá no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 13, quando Jesus faz a primeira purificação do templo. O que nos aprendemos? Que o templo de Deus precisa estar sempre purificado. Jesus faz questão de purificar o templo no começo do seu ministério, e no final do seu ministério Jesus torna a purificar o templo novamente. Mas a palavra de Deus, ela nos disse que o nosso corpo são templo do Espírito Santo, meu irmão. E o templo do Espírito Santo
precisa estar purificado. Lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 19, a palavra de Deus disse que nosso corpo são um templo do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, Jesus vem hoje de encontro a eu e você. O que precisa ser purificado? Jesus purifica o templo. A Bíblia nos disse que Jesus, ali, ele purificou o templo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O que precisa ser purificado hoje em nossas vidas? Qual é a prática que nós estamos fazendo que hoje precisa ser purificado? Precisa ser mudado, precisa ser limpado, meu irmão e minha irmã. Qualquer prática que estiver sendo feito dentro da igreja ou em nossas vidas que interrompe uma adoração a Deus, essa prática, ela precisa ser removida imediatamente, meu irmão e minha irmã. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E o templo do Espírito Santo de Deus precisa estar purificado. Jesus purificou o templo no começo do seu ministério e no final do seu ministério, porque o templo do Espírito Santo precisa ser purificado. O que precisa ser removido hoje na sua vida? O que precisa ser mudado? Qual a prática que você está fazendo, ou que eu estou fazendo, que está interferindo na nossa adoração a Deus, que precisa ser purificado? Cabe eu e cabe você, meu irmão e minha irmã, a ver. Cabe eu e a você, minha irmã, fazer um exame de consciência, olhar para nossas vidas e ver aquilo que hoje precisa ser retirado. Porque não agrada a Deus que nada venha interferir a adoração a Ele. Jesus faz uma purificação ali no templo, porque o templo de Deus precisa e tem que ser purificado. E a palavra nos disse, ainda no versículo 13, que Jesus disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covis de ladrões. E foram até com ele no templo cego e coxo, e ele os curou. Jesus está dizendo, a minha casa é chamada casa de oração, mas vocês têm feito delas um covis de ladrões. E a Bíblia nos disse que ali aproximou de Jesus os aleijados e o cego, e Jesus os curou. A minha casa é chamada casa de oração. O que nós temos feito da casa de Deus, meu irmão e minha irmã? Eles tinham feito da casa de Deus um local de venda, um local de negócio. Muitas pessoas hoje ainda têm feito da casa de Deus simplesmente um lugar de passeio. Muitas pessoas têm feito da igreja um lugar de simplesmente ir um domingo à noite. A casa de Deus é chamada casa de oração. É um lugar de adorar o nome do Senhor. É um lugar de ter uma conversa com o Pai. É lugar de onde nós vamos prostrar e adorar o Senhor. É casa de oração. Essa palavra, meu irmão e minha irmã, quando eu ouvi essa palavra, quando eu meditei nesse texto, e eu fiquei pensando, o que eu tenho feito dentro da casa de Deus? Como tem sido a minha vida dentro da igreja? A Bíblia nos conta que nesse tempo aqui eles tinham feito da igreja um local de ganhar dinheiro, um local de negócio. E nos dias atuais que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm feito da igreja simplesmente um lugar de passeio, de ir à noite, de ir lá apenas ver o culto. Esse não é o sentido. Jesus disse, a minha casa é chamada casa de oração. O que nós temos feito da casa de Deus? O que nós temos feito do templo de Deus? Aquilo, como eu falei, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que nós temos feito dele? Será que ele tem sido, nós temos preparado ele para que o Espírito Santo de Deus habite nele, para que Deus more nele? Ou nós temos feito do nosso corpo para satisfazer os nossos desejos, satisfazer a nossos apetites pecaminosos? O que nós temos feito, meu irmão? O que nós temos feito, minha irmã? Essa é a palavra de Deus.
que vem para nós, que precisa ser purificado o templo de Deus, a casa de Deus. E no versículo 15, a Bíblia nos disse: e vendo os principais dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana, filho de Davi, se indignaram e disseram: ouve o que este disse? E Jesus disse: sim, nunca leste que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito saíste perfeito louvor? Os escribas, quando viu aquelas crianças louvar Hosana, o filho de Davi, se indignaram. E Jesus disse para ele: nunca leste que das bocas dos menininhos e das crianças saíste perfeito louvor? O perfeito louvor é aquele que exalta o nome do Senhor. O perfeito louvor não é o louvor que agrada ao homem. Esse cântico dessas crianças aqui não agradou os escribas, não agradou aqueles líderes, porque não era direcionado para eles, era direcionado para Cristo. Assim como o louvor dentro da igreja, o louvor precisa ser direcionado para Cristo. O louvor dentro da igreja não é para agradar aos ouvintes, não é para agradar os irmãos que estão assistindo o culto, mas o louvor tem que ser direcionado a Deus, porque o louvor nos leva à adoração a Deus. E Jesus disse: da boca das criancinhas que sai perfeito louvor, porque o perfeito louvor é aquele que agrada a Deus. E a palavra nos disse, ainda no versículo 18, que de manhã, voltando para a cidade, ele teve fome, e avistando de longe uma figueira, perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folha. E ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Jesus passa a noite em Betânia, e assim que o dia amanhece, a palavra disse que Jesus teve fome, e a Bíblia disse que Jesus viu uma figueira, e que Jesus dirigiu até a figueira, mas chegando nela, a figueira, ela não tinha fruto, ela só tinha folha, era só uma aparência de uma árvore bonita, mas não tinha fruto. Como está a nossa vida, meu irmão? Será que nós estamos tendo uma vida como essa figueira? Uma vida apenas de aparência? Aparência de crente, mas não temos frutos? Uma aparência de uma pessoa religiosa, mas que não tem frutos no Senhor Jesus? Não agrada a Cristo o crente que vive apenas de aparência de ser crente? Não agrada a Cristo a pessoa que vive apenas de aparência, aparência da fé, aparência que fugiu do pecado, aparência que não está mais apegada às coisas deste mundo, mas na verdade ainda não mudou nada. Na verdade ainda continua sendo o velho homem e a velha mulher, vivemos apenas de aparência. A Bíblia nos disse que Jesus, quando viu a figueira, foi até ela. Meu irmão e minha irmã, quando Jesus vinha até nós, assim como Jesus foi até essa figueira, será que Jesus vai achar fruto em nós? Como está a minha vida de cristão? Como está a tua vida de cristão? Essa é uma palavra muito forte, irmão, mas é uma palavra para nós pensar, meditar e viver ela. Porque a aparência de ser crente não agrada a Deus. Só frequentar uma igreja não agrada a Deus, mas precisamos ser verdadeiros cristãos, precisamos dar fruto. Precisamos dar fruto no Senhor Jesus. E a Bíblia disse que Jesus disse: olha, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. Porque todos aqueles que não dão fruto no Senhor, será como essa figueira, será seca, vai secar. Porque Jesus não agrada de aparência. Jesus não se agrada
que nós temos uma aparência de crente, que nós demonstramos dentro da igreja que eu sou cristão, mas lá fora eu continuo a minha vida como a vida de antes. Que as pessoas olham para mim na rua e falam: olha, ele vai na igreja, ele fala que é cristão, mas é só a aparência dele. A vida que ele leva não demonstra aquilo que ele fala. E nós cristãos não podemos viver uma vida de aparência, mas uma vida verdadeira. Religiosos não entrarão no reino dos céus. Uma falsa religião não entrarão no reino dos céus. Mas precisamos dar fruto para quando Jesus vir até nós encontrar frutos e não apenas aparência de um crente, aparência de um cristão, mas que sejamos, meu irmão e minha irmã, verdadeiros homens e mulheres de Deus, homens que fogem do pecado, homens que fogem da idolatria, homens que fogem da prostituição, homem que foge do adultério, homem que foge do amor das coisas deste mundo, homens que têm uma vida transformada, homens e mulheres que servem ao Senhor, e que o nosso compromisso é com a obra de Cristo, e não com os desejos deste mundo. Precisamos ser verdadeiros cristãos. Precisamos que quando Cristo venha nós encontramos fruto, porque senão vamos secar igual essa figueira. E a figueira secou imediatamente. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus, ela disse que os discípulos, vendo isso, maravilhou, dizendo: como secou imediatamente a figueira? E Jesus respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que se tivesse fé e não duvidar, não só farei o que foi feito à figueira, mas até este monte, se disser de ti, precipita-se no mar, assim será feito. Tudo que pedir na oração, crendo, receberá. Jesus disse que se nós tiver fé, precisamos ser homens e mulheres de fé. A nossa fé, ela não pode vacilar, meu irmão. A nossa fé não pode ser posta nas coisas deste mundo, mas em Cristo. E a palavra de Deus, ela ainda nos disse que Jesus disse: tudo que pedir na oração, crendo, receberás. Como está a nossa fé? A palavra, ela nos disse que Jesus disse: se tivesse fé e não duvidar, até esse monte mudará de lugar. Jesus não está dizendo que se você orar, se você tiver fé, que você vai sair daí por aí removendo montes de um lugar para o outro. Mas as montanhas da dificuldade, as montanhas dos problemas que vem na tua vida, será removida se nossa fé estiver posta em Senhor Jesus. Se nós tivermos uma vida de oração, porque o próprio Senhor disse: tudo que pedir na oração, crendo, receberás. Versículo 22, ele disse: tudo que pedir na oração, crendo, receberás. Mas as nossas orações, meus irmãos, ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus, para que as coisas aconteçam. As nossas orações não podem ser pela minha vontade, mas que esteja de acordo com a vontade de Cristo. Nós temos uma arma poderosa em nossas mãos, meu irmão, que é a oração. Tudo que nós pedimos na oração, se for da vontade de Deus, e se nós não duvidar em nosso coração, nós recebereis. Nós estamos passando por um momento difícil, mas nós temos essa arma maravilhosa que Deus nos deu, que é a oração. A Bíblia disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É hora de nós, como igreja, estar de oração. É hora de nós estar clamando a Deus. É hora de nós estar de joelho. Porque enquanto nós estiver de joelho, a nossa família vai estar de pé. E a nossa oração está de acordo com a vontade daquele que pode tudo, que é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Esse foi um pequeno texto que o Senhor me deu nessa noite para nós compartilhar.
E aquilo que nós começou lendo no versículo 12, o que precisa ser purificado na sua vida? O que precisa ser removido? Aquilo que estiver interferindo na adoração a Deus na sua vida precisa ser removido imediatamente, assim como Jesus fez no templo. Amém, irmãos? Que Jesus abençoe cada um de vocês, que tenha uma noite abençoada em nome de Jesus e um restante de semana na presença do Senhor. Que o Senhor Jesus guarde cada um de vocês, guarde a família de vocês e que nós possamos nos remover das nossas vidas tudo aquilo que impede a adoração a Deus e que o templo do Espírito Santo de Deus esteja purificado. Amém? Assim Deus abençoe cada um de vocês. Fica na paz.